primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. À medida que se aproximavam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhidas por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais e aceitáveis a Deus por meio de Jesus. Pois está dito na Escritura: eis que põe uma pedra em Sião, uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nele confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, aqueles que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam por desobedecem a mensagem, mas para também são destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daquele que os chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Que a palavra de Deus possa penetrar na tua alma, penetrar no teu coração, falar contigo, te transformar e te levar para um novo momento da sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Living Stones. É o tema que a gente vai estar. Valeu. Tema de hoje. A gente está hoje numa pegada direta aí de três mensagens seguidas. E todas vão fazer uma conexão no dia de hoje. Eu quero te lembrar da primeira que a gente pregou no primeiro sábado desse mês, quando a gente falava do escândalo da graça. O que é o escândalo da graça? É quando Deus alcança os inalcançáveis. Quando Deus resgata aqueles que homem nenhum pensou em resgatar. Quando Deus faz de uma prostituta, de um adúltero, de um assassino, de um pobre, de uma pobre, quando Ele faz deles, a família que iria gerar o Rei dos Reis. Quando Deus faz de injustos, linhagem real. Quando Deus alcança os inalcançáveis. Na última semana, quando estavam aqui, a gente lembrou as palavras de Jesus quando Ele dizia que os campos estão brancos para a colheita. Os campos estão brancos para a colheita. E o que a gente quer falar um pouquinho aqui hoje é como Deus alcança pessoas improváveis, como essas pessoas se tornam disponíveis, e através dessas pessoas que eram improváveis, agora são disponíveis, Deus edifica uma igreja. E hoje, o nosso pensamento é como Deus vai e como Deus quer edificar uma igreja através de você. E o texto que nós lemos é um texto muito especial de um homem chamado Pedro. Pedrinho, para a galera mais íntima. Pedro era um discípulo de Jesus, alguém que foi chamado por Deus. Jesus o encontrou quando ele ainda era um pescador. E Pedro tem umas características muito interessantes, muito interessantes. A primeira delas é que Pedro é impulsivo, característica ao qual eu me reconheço muito. O que é um impulsivo? O impulsivo é aquele cara, sabe aquele negócio? Ah, não, a Raquel fala para mim o tempo todo. Amor, pensa 2 vezes antes de falar e tal. Então, o impossível é o cara que fala 2 vezes antes de pensar. Sou tipo eu. Eu sou tão impulsivo, eu vou te falar como é que graças a Deus está me tratando, eu sou um filho a mais de Deus de recuperação. Aí, pastor. E eu quando eu era criança, eu era muito impulsivo. Então, eu tinha umas crises de raiva, assim, eu ficava bolado comigo por algum motivo. Eu lembro, em determinado momento, eu não lembro que idade ou porquê, eu comecei a me bater, assim, sou miserável, safado. Aí eu me batendo lá, né, me fritando lá no quarto. Daqui a pouco eu parei e falei, cara, eu sou maluco, velho, estou me batendo, eu sou maluco, estou me batendo, velho. Você vai num grau de impulsividade e ninguém controla. E Pedro era alguém impulsivo. Eu lembro, e o texto bíblico narra para a gente, quando Jesus estava andando sobre as águas, Pedro na mesma hora pulou, imagina Pedro botando as boinhas de Bob Esponja dele, eu vou! E passa lá pela questão de ter afundado, Jesus segurado pela sua mão. Pedro era alguém extremamente impulsivo, extremamente impulsivo. Esse Pedro, a gente leu do que ele está falando. O Pedro escreveu isso, o apóstolo Pedro também era pobre.
Nota o seguinte, historicamente, naquela época, os pescadores se tratavam da raça ou do grau mais pobre uma sociedade podia experimentar. Então, imagina as lajes sociais, não eram muito bem o caso da época, mas para facilitar. Imagina que tem a última laje, depois da última vem Pedro, pescador. Ele vivia e sobrevivia da sua pesca, sobrevivia daquilo que as suas redes puxavam, sobrevivia do fruto da sua mão. Só que muitas vezes, pescadores, assim, eles tinham pouca instrução, não liam tão bem, conheciam muito pouco o livro da Bíblia, por causa da falta de conhecimento que eles tinham. Então Pedro não veio das melhores faculdades, Pedro não veio das melhores escolas, Pedro não veio dos melhores condomínios. Pedro veio da mais baixa situação que ele poderia vir. E obviamente, se hoje a pobreza já causa sofrimento, nos tempos de Jesus era bem mais acentuado. Então era alguém também sofrido. Você imagina a pessoa passar, e a Bíblia mostra isso ali, alguns momentos Jesus manda ele jogar peixe do outro lado, ele passar uma noite inteira e não pegar um peixe. Um fruto de um trabalho de uma noite inteira e ele sair de lá com as mãos vazias. Mas aquilo era importante porque Pedro dependia do peixe para sobreviver. Olha como é que é uma questão engraçada. Imagina você, depois de estudar uma semana para aquela prova difícil da caramba, estudou. Aí você pega aquela prova, não aconteceu com ninguém, só comigo provavelmente. Não caiu nada que você estudou. Ô, velho. Dá aquele... Aí começa o sofrimento, né? A autopunição, alguns se batem. Trabalhador. E eu tenho para mim, aí teologia segundo Guilherme, que Pedro era um tantinho medroso. Eu acho que Pedro era medroso. Por quê? Você repara, quando Jesus está sendo crucificado, Pedro nega Jesus, ele foge, ele diz que não é ele e tal. Isso para mim é mais sinônimo de medo. E medo as pessoas vão falar, medo do que ele pode sofrer, mas é medo. Então para mim, é uma opinião minha mesmo, muito minha, Pedro era medroso. Mas o interessante é que esse Pedro medroso tem uma experiência, um Deus que foge do normal. Foge do normal. Você imagina um dia, e a gente está lendo aqui, o que a gente está lendo é uma obra de Pedro bem mais velho. Certamente Pedro já estava até na prisão. Então, a gente já está vendo um Pedro maduro. E eu imagino Pedro lembrando desses momentos que ele teve com Deus. E aí vem um momento, e eu penso, imagino Pedro lembrando dele, um Jesus, talvez das caminhadas, talvez dos peixes, talvez de vários momentos que ele teve com Cristo. Mas um momento, certamente ele lembrou para escrever isso. Em certa ocasião, Jesus diz para Pedro, Pedro, Simão, tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esse Pedro pobre, esse Pedro medroso, esse Pedro muito incapaz, segundo os olhos humanos, ele agora é alguém que vai edificar uma igreja. Deus estava levantando Pedro para edificar uma igreja. E eu imagino Pedro escrevendo agora esse texto, e se lembrando dessa passagem, se lembrando desse momento. E aí escreve, aí vem talvez a questão da pedra, que a gente vai estudar agora. Esse Pedro mais experiente, ele diz que Jesus é a pedra angular. Olha para mim, que Jesus é a pedra angular. Interessante que Pedro não tira isso do nada. Pedro não tira isso do nada. Existe um texto em Mateus, capítulo 21. Você não precisa abrir, eu vou ler para você. Quando Jesus conta uma parábola, e ele conta assim: havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar uvas e construir uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem.
Se aproximando da época da colheita, este homem enviou os servos aos lavradores para receber o que havia feito, o que era de direito. Os lavradores, então, agarraram os servos e os espancaram. Então enviou-lhes outros servos, um número ainda maior, e os lavradores trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes o filho, dizendo: ao meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim o agarraram e lançaram para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que farão os lavradores com ele? Respondeu-lhes: matará de modo horrível e perverso. Arrendará a vinha a outros lavradores. Jesus respondeu: vocês nunca leram a Escritura? A pedra os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Isso é algo maravilhoso para nós. A história que Cristo está contando aqui através de uma parábola, e Pedro certamente faz referência a ela. Jesus fala o seguinte: tinha um homem que resolveu plantar vinhas, arrendou essas vinhas a lavradores. Os lavradores cultivaram. Na época da colheita, esse dono mandou servos para recolher, era de direito dele, ou seja, ele tinha uma parte, era um sócio ali. Quando chegou lá, os servos dele apanharam. Ele mandou mais servos e apanharam também. Depois ele manda o seu próprio filho. E aí o que acontece com o filho dele? É morto. E aí o que Jesus fala? A pedra os construtores rejeitaram, é a pedra principal, é a pedra angular. A referência que Pedro faz, que existe uma pedra angular, que existe uma pedra preciosa, uma pedra importante, é uma referência a Jesus Cristo. Quando Jesus conta essa história, ele está se colocando como uma pedra. E interessante pensar que Jesus está contando essa história, não é para pessoas que nunca ouviram falar de Deus, era para pessoas justamente religiosas. Os religiosos daquela época estavam ali. Mas eles não entendiam que havia uma pedra preciosa que edificaria uma igreja. E existe um fato que, infelizmente, é real no contexto da igreja brasileira, a igreja que vivemos. Temos, às vezes, templos lotados, muitos crentes, mas muitos não entendem que Jesus quer edificar uma igreja através deles. Muitos rejeitam, então, a pedra principal, a pedra angular. E é o que Jesus está contando em forma de parábola. Mas o interessante é que Jesus faz também uma citação. O termo pedra angular não vem de Jesus. Vem um pouco antes de Jesus, quando em Salmos, no livro de Salmos, capítulo 118, está lá o texto original da onde Jesus falou e da onde Pedro se baseia. A pedra os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. E eu fico pensando nesse texto, como que é algo maravilhoso, como que é algo espetacular, como que é algo impressionante rejeitarem a pedra. Gente, estamos falando aqui de Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra principal de uma estrutura. Como que a rejeição dela, se você tirar a pedra estrutural ou tirar aquilo que estrutura um prédio, ele cai. Como que isso é bom para nós, como isso é maravilhoso para nós. E aí a gente só entende quando a gente então lê quem foi Jesus Cristo. Aquele rejeitado pelos construtores. Jesus foi rejeitado pelos seguidores de Deus da época dele. Aqueles que estavam nos templos, eles que oravam, eles que liam a Bíblia, rejeitaram a pedra principal, que era Jesus Cristo. A pedra angular, a pedra principal foi rejeitada pelos principais, por aqueles que deveriam usá-la, pelos construtores. Minha pergunta para você é: você está rejeitando a pedra? A pedra viva é Jesus. Você pode estar indo numa célula, você pode estar indo em qualquer lugar, em uma igreja, mas se você rejeitar a pedra angular, se você rejeitar que Jesus Cristo, que a tua vida é cristocêntrica, ou seja, ela está centrada em Cristo, ela tem Cristo como centro, se você rejeita isso, não faz sentido estarmos aqui, porque não estamos aqui para pular, não estamos aqui para cantar, não estamos aqui para encontrar ninguém, ou não deveríamos, não estamos aqui para depois de comer em algum lugar, não estamos aqui para arrumar uma namorada. Para arrumar um namorado,
Estamos aqui porque existe uma pedra angular, que é Jesus Cristo de Nazaré, que é quem nos dá sentido. Existe uma pedra, e essa pedra é onde a sua vida deve estar baseada. No Antigo Testamento, quando esse texto foi escrito, essa pedra era Israel. Israel era a nação que era a pedra angular do mundo. Deus havia levantado uma nação para sustentar todo mundo e para proclamar e expandir o seu reino. Mas essa mesma nação não reconheceu quando ele mandou uma pedra. E havia uma promessa, e há uma promessa no livro de Isaías, quando Isaías diz que e fala em nome de Deus, este eu assentei ser uma pedra já provada, uma pedra preciosa de esquina, e está bem firme e fundada. Existe uma promessa de que a igreja se baseará na pedra, que é Jesus. A igreja está centrada, a igreja está organizada em torno de Jesus. O pastor maior dessa igreja não é o pastor Wander, o pastor maior de igreja nenhuma é pastor titular, o pastor maior da juventude não somos eu, o pastor Marcos. O pastor maior nosso é Jesus Cristo de Nazaré, que é a pedra angular, que é a base, que é aquele que firma todos os propósitos dessa igreja. E a pedra angular era a pedra que ficava, imagina um ângulo, um triângulo. Bem no ângulo dela, a gente pode encontrar essa pedra. Era pedra de sustentação. Uma pedra grande, uma pedra forte. E esta pedra estava para sustentar todos. No Antigo Testamento, onde Jesus está e falando isso, e vem a história do Antigo Testamento, o templo. O templo era a coisa mais importante que existia. O fator mais importante da religião daquele povo era o templo. Tudo que eles faziam girava, todo deixou e teme a Deus, todo judeu deveria ir para um templo alguma vez na vida, para o templo de Jerusalém. Mas o interessante, e mais aproximadamente no ano 80, depois de Cristo, esse templo é derrubado. Olha para mim, você imagina agora uma religião, um povo, que tinha o templo como principal. Aonde eles vão cultuar se o templo for destruído? Aonde? Simplesmente acabaria a fé, acabaria os encontros, acabaria os momentos de devoção, acabaria os momentos de culto. Por isso, Jesus institui uma igreja que não é firmada em templo, não é feita por mãos humanas, mas é uma igreja, e essa igreja é você. E a igreja é você. Jesus é a pedra angular, é o eixo, é o centro, é o fundamento, o firme fundamento de tudo aquilo que a gente faz. Mas note no versículo 4, que nós lemos em 1 Pedro, ele começa dizendo: à medida que se aproximam dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, vocês também estão sendo utilizados como pedra. Deixa eu te explicar. À medida que nós nos aproximamos da pedra é Jesus Cristo, nós somos levantados como pedras vivas, como pedras angulares para o sustento de uma nação. Deus está edificando uma igreja através de você. A palavra de Pedro, que Jesus deu para Pedro, ela se repete nessa noite. Só que ela não se repete mais com Pedro. Ela se repete como Ricardo: através de você edificarei a minha igreja. Aleph, através de você edificarei a minha igreja. Rafael, através de você edificarei a minha igreja. Juliana, através de você eu edificarei a minha igreja. Caio, através de você eu edificarei a minha igreja. Deus está e quer edificar uma igreja através de cada um de nós. E aonde nós andamos, então a igreja vai. Se nós estamos na praia, a igreja está. Se estamos no hospital, a igreja está. Se estamos na célula, ali é uma igreja. Se estamos na faculdade, ali é uma igreja. Se estamos no colégio, ali é uma igreja. Se estamos no trabalho, ali é uma igreja. Porque Deus está levantando e Deus está erguendo uma igreja através de você, te fazendo como uma pedra. Porque à medida que você tem contato com Jesus Cristo de Nazaré, à medida que você tem contato com Jesus, quanto mais você encontra Jesus, mais você então se torna uma pedra, porque o DNA de Jesus se torna o teu modelo de imitação. E você cada vez mais deseja se parecer com Cristo. Olha para mim, a tua missão, e o teu envolvimento com Jesus, ele precisa te tornar uma pedra viva. Ele precisa te transformar no fundamento.
Tem um pastor chamado Bill Hybels, que alguns conhecem, muitos conhecem, na verdade. E ele é o fundador do Summit, que vai ter aqui o treinamento de liderança, o maior treinamento de liderança do mundo. Todos vocês são convidados para vir. E ele tem uma frase, eu acho espetacular, e talvez a frase tenha perpetuado e se espalhado por todas as nações do mundo, quando ele diz: a igreja local é a esperança do mundo. Bill Hybels diz: olha para mim, que a igreja local é a esperança do mundo. Mas baseado nesse texto, eu quero te dizer: você é a esperança do mundo. Porque você é a igreja, e Deus está edificando uma igreja através de você. Mas para isso você tem que viver na rocha. Se você não vive na rocha, é Jesus. Se você não vive encontrando, em contato com a rocha, isso não é possível. No mundo caído, no mundo... Eu tenho dito muito, eu tenho pesquisado muito, em um mundo líquido, onde nada é feito para durar, estamos precisando de rochas. Estamos precisando de pessoas que estejam firmes em Jesus, que entendam que são igreja, e não vêm para a igreja, mas que elas são igreja e vêm para um templo para cultuar. Quando nada é feito para durar, precisamos de pessoas que digam: olha, eu estou aqui para pregar uma mensagem que dura para sempre. E tem uma história que eu acho muito legal de um rei de Esparta, dos 300, quando perguntam para ele assim: rei, aonde estão os teus soldados? Onde está a tua muralha? Ele diz: a minha muralha está aí atrás. E havia um soldado, o escudo dele assim. Ele falava assim: cada guerreiro deixa uma pedra, e essas pedras são a minha muralha. Cada guerreiro deixa uma pedra, e cada pedra é minha muralha. Será que Deus pode olhar para aqui hoje e entender que cada um de nós somos uma pedra, e que isso aqui é a muralha, e vai espalhar e vai proteger as nações do mundo? Será que Deus pode olhar e dizer isso na vida de cada um de nós? Será que nós somos uma pedra e vai edificar uma muralha? Será que nós somos pedra, edifica igreja? Eu creio que, infelizmente, eu tenho dito isso algumas vezes, que se nós tivéssemos entendido isso, nós não tínhamos visto, por exemplo, pessoas se matarem no Pedra de Itaúna. Nós não tínhamos visto, por exemplo, vários jovens e adolescentes indo para as drogas, jovens tentando se matar. Nós não tínhamos visto, porque onde a igreja de Jesus está, ali há libertação, ali há profecias da parte de Deus, ali há cura, ali há restauração. E onde a igreja de Jesus está, é onde os seus pés estiverem, onde a planta dos seus pés estiverem, ali há uma igreja. E não digo a igreja batista do Recreio, eu digo a igreja de Jesus Cristo, a igreja fundada por Ele. Então é para a sustentação da humanidade, e é pela sustentação da humanidade que Deus nos faz pedra viva. Deus está fazendo de você pedra viva. E você sabe melhor que eu, que o lugar que você está vivendo, que o lugar que você está estudando ou trabalhando, precisa de uma pedra de sustentação do Evangelho ali. Você sabe, você entende. E é papel seu edificar a igreja na sua sala de aula. É papel seu edificar a igreja dentro da tua casa. Ah, mas eu sou muito novo. Ah, mas os responsáveis são meus pais. Sim, mas Deus não te colocou lá à toa. Onde a planta dos seus pés estiverem, ali estará uma igreja, porque nós vivemos na rocha que é Jesus Cristo. Enquanto o mundo, por exemplo, prega o Rock em Rio, nós queremos pregar o Rio em Rock, que é o Rio de Janeiro, fundado na pedra, é Jesus Cristo de Nazaré. Em que a sua vida está fundada? Em que é que a sua vida está fundada? Em fazer os outros irem? Em falar da paz mundial? Em levar fome, em levar comida aos que estão com fome? Isso tudo é maravilhoso. Mas se você não entender que você é uma rocha, e você está sustentada na rocha maior de Jesus Cristo, isso é vapor. Isso é vapor. Porque se não for por Jesus Cristo, tudo que nós fizermos é nada. Porque Jesus Cristo é o fundamento de todas as coisas. Jesus Cristo é a pedra angular. Jesus Cristo é a pedra principal. Porém, nós só nos tornamos pedra viva, quando nós oferecemos sacrifício a Deus. E o maior sacrifício que Deus quer hoje, nessa noite, é o teu coração totalmente rendido ao nome do Senhor. Totalmente rendido ao nome do Senhor.
Tem pessoas que, infelizmente, vêm e vão para a célula, mas entregam só uma parte que Deus quer. Deus quer por inteiro e pagou o alto preço para ter você por inteiro. E para que você seja uma pedra viva, para que você experimente a edificação de uma igreja através de você, assim como Pedro experimentou, é necessário que você se entregue a Deus totalmente, o teu coração seja totalmente rendido a Deus. Gente, o que Pedro tinha? Eu fico me perguntando, meu Deus, o Senhor me deu estudo, me deu força, o Senhor não me deixou passar fome, me deu aquilo que eu precisava para ter uma formação, mas por que a minha vida não é usada como a vida de Pedro? Era um pescador. Por que a minha vida não era usada como não é usada como a vida de Pedro? E aí eu digo para você, eu tenho entendido ao longo dos anos, porque eu sempre me pergunto isso. Quanto maior for o nível da sua entrega, maior é o nível daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Quanto maior a entrega, maior o ministério. Quanto maior a entrega, maior o milagre. Quanto maior a entrega, maior o chamado de Deus para a tua vida. Entrega pouco ministério. Entrega pouca cura. E alguns se perguntam, mas na Bíblia paralítico andava, cego via. E aqui, nós não vê nada. O nosso nível de entrega talvez não seja nada ainda do que Deus quer. Está para nascer, gente, um homem e uma mulher totalmente entregues na mão de Deus. O mundo está para ver o que uma juventude como essa, totalmente entregue na mão de Deus, pode fazer. E a gente não arranha só o Rio de Janeiro, a gente arranha o mundo. Porque não há limite, não há limites, e não existem limites para aquilo que Deus pode fazer, se nós entregarmos por inteiro a Ele. Não há limite. E aí quando nós nos entregamos por inteiro, Deus nos levanta como geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus. Está aqui no texto que a gente acabou de ler. Povo escolhido. Aqui a gente volta para uma ideia de aliança. Você pode depois ler em Êxodo 19, que descreve Deus, que Deus entrou numa aliança com o seu povo. Nesta aliança, Deus ofereceu ao povo de Israel a chance deles serem de Deus e Deus ser totalmente deles, se houvesse a entrega e o pacto de compromisso com Deus. Se você quer se tornar uma pedra viva, eu quero te dizer que Deus hoje está fazendo a parte dele, está de braços abertos, esperando você para uma aliança genuína. E a aliança não é algo que quebra, a aliança não é algo que se desmancha, a aliança é algo profundo e poderoso, é compromisso. Deus quer te tornar e quer fazer de você alguém extremamente compromissado com Ele. E imagina, e tudo que Deus tem, o tamanho do poder de Deus, o tamanho de tudo que Deus pode realizar na sua vida, está disponível a você, através de uma escolha. Sacerdócio real, geração eleita, sacerdócio real. Sacerdócio é a ponte entre Deus e os homens. Entre Deus e os homens. No mundo caído, você pode ser sacerdócio real de Deus. Nação santa, a palavra grega de santo é a palavra hagios, quer dizer basicamente separado. Separado. Hagios, separado. Nação santa, nação separada por Deus, separada do mundo em vivemos. Separada do mundo e vivemos, para a pregação da maravilhosa graça de Jesus. E um povo que é totalmente prioridade de Deus. Isso tudo é para que você entenda que existe um escândalo da graça, que é o alcance que Deus fez através de você. Que é o fato de Deus ter te resgatado. Olha para mim. Isso é o escândalo da graça. Te mostrando que você que já foi alcançado tem um enorme campo branco para alcançar. Mas para alcançar os campos brancos, você tem que ser edificado por Deus. Deus quer te edificar como a igreja dele. Deus quer fazer você uma rocha onde você está. Eu quero pegar a promessa de Isaías,
E parafrasear a promessa de Isaías, quando Deus diz, este eu ponho uma pedra em Sião, uma pedra firme, já provada. Imagina se ao invés de pedra tivesse lá o teu nome. Este eu coloco, o Lucas, uma pedra já provada na UFRJ. Este o Dudu, na família dele, uma pedra já provada. Deus te coloca hoje uma pedra já provada, para que você pregue a todas as nações, a todos os povos da terra, porque você tem um firme fundamento que é Jesus. Não importa se os teus pés estão na rocha é Jesus Cristo. Nada pode deter aquilo que você pode fazer em nome de Jesus. Mas você precisa sair do comodismo. Do comodismo de vir à igreja, de frequentar uma célula, de ouvir algum louvor enquanto está no carro, porque isso tudo pode se tornar religião barata, uma graça barata. Você pode ver uma graça barata. Mas a partir do momento que você decide ver a Deus por inteiro e decide se entregar a Deus por inteiro, Deus vai edificar uma igreja em você. E à medida que eles se aproximaram dele, a pedra viva, a pedra angular, eles se tornaram pedra viva. E em nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus, Ele está levantando hoje pedras vivas aqui. Deus está levantando, assim como Ele, rei de Esparta, vocês são as pedras, e esta é a muralha de Jesus, esta é a muralha de Deus, esta é a muralha que vai ganhar o mundo, esta é a muralha que é a esperança do mundo, somos cada um de nós. Mas você precisa tomar a decisão de entregar tudo que você tem a Deus. E não é um compromisso simples, não é um compromisso único. Não é um compromisso que você vai tomar hoje, depois é um compromisso diário. Mas hoje você tem a oportunidade de começar a viver essa decisão. Eu quero te convidar a pensar e a refletir nisso que a gente está falando. Para isso eu quero te convidar em nome de Jesus, não tem mistério nenhum, é para você se concentrar, abaixar a tua cabeça e fechar os teus olhos. Você que está vindo pela primeira vez, eu quero te desafiar a fazer isso. Não tem nada mágico, é uma forma de concentrar. O final do texto, quando Jesus fala para Pedro, Pedro, através de você e tu és pedra, eu edificarei uma igreja. O texto termina dizendo, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. As portas do inferno não vão prevalecer sobre esse momento. Não deixe pensamento nenhum agora te atrapalhe. A não ser que você pense naquilo que você tem que entregar. Naquilo que falta entregar. Você fala, olha, eu tenho muito para entregar ainda. E eu hoje eu quero fazer um compromisso com Deus. Eu quero ser a igreja de Jesus aonde eu estiver. Eu quero ser edificado por Jesus aonde eu estiver. Eu quero pedir que em nome de Jesus levante a tua mão, porque eu quero ver você, eu quero orar por você. Se alguém aqui hoje está, amém, já estou vendo, e está se entregando a Deus, Deus edifique uma igreja, amém, já vi no meio. E onde há a igreja, amém, e amém. E onde há a igreja de Jesus Cristo, aonde há a igreja de Jesus Cristo, há libertação de pecados, e há uma transformação de vida. A partir do momento que